quinta-feira, hoje, dia 1º de novembro. Estamos chegando no finalzinho do ano. Daqui a pouquinho o Natal está batendo aí na nossa porta. E hoje a gente vai trazer um tema que muitos produtores de leite pedem para a gente. Valéria, qual que é o melhor capim para o gado de leite? Bem, para a gente começar a nossa live, já vou falar para você. Não tem essa história de melhor capim. O melhor capim é aquele que vai se adaptar bem à sua região, é aquele que é bem manejado e é aquele que você tem condições de cuidar dele, porque o capim merece cuidados. E eu trouxe esse tema porque muitos produtores, a gente anda muito por aí, a gente vê muitos produtores escolhendo o capim por uma série de fatores. Ou porque o vizinho está usando, ou porque o rapaz da loja veterinária lá que vende semente é amigo dele, ou porque é um capim que está na moda, enfim, acaba comprando um capim aí, que acaba escolhendo uma espécie forrageira que muitas vezes não vai dar conta de fazer um bom manejo, não é a melhor forrageira para a sua região. Mas a gente escolher qual é o melhor capim, quero chamar a Adriele, que está aqui com a gente. Adriele, muito boa noite, seja bem-vinda à nossa live. Quem são os parceiros que já estão aqui para escolher o melhor capim para utilizar no gado de leite? Valéria, boa noite, parceiros. Bem, o pessoal está chegando, hoje o pessoal está tímido, Valéria, não tem muita gente mandando boa noite, mas o José Matheus já mandou, o Renan Pereira também já mandou boa noite, e já tem uma pergunta aqui, Valéria, que eu acho interessante a gente responder. Então vamos lá. Essa live é para vender produto? Oi, José Matheus, muito boa noite, obrigada por trazer essa questão tão importante. Bem, a gente fala que no agronegócio, né, tudo depende como você vai encarar, mas a live ela é para levar informação, o que a Brasil Rural acredita de verdade, que através da informação, você, produtor rural, pode escolher qual o melhor produto para a sua propriedade, qual o melhor produto que você deve usar em relação àquilo que você busca como resultados. Então, nós temos sim produto para comercializar, nós temos a linha de pecuária, nós temos a linha de agricultura, mas nós levamos antes a informação. A gente deseja sim que você se torne um parceiro Brasil Rural, que você venha fazer parte desse time de produtores de sucesso, mas também a gente deseja que você adquira o conhecimento. Por isso que nós temos nossos grupos no WhatsApp. Por que a gente adotou pelo grupo no WhatsApp? Porque através do grupo no WhatsApp a gente consegue levar a informação e você também consegue compartilhar seu conhecimento com outros produtores. E dentro do grupo nós temos as nossas consultoras. As consultoras são profissionais treinadas, capacitadas para ouvir a sua dificuldade, para ouvir o seu objetivo e assim, você junto com ela, você possa traçar qual a melhor estratégia para a sua propriedade. Porque como eu falei ali há pouquinho, quando a gente estava apresentando a live, muitas vezes a gente toma uma estratégia dentro da propriedade baseado naquilo que meu vizinho fez, naquilo que está na moda, e muitas vezes mesmo, essa não é a melhor estratégia que você pode adotar aí na sua propriedade. Então, se a live é para vender produto ou se é para você adquirir conhecimento, isso é você que vai falar para a gente no final da live. Espero que você fique com a gente até o final da live e dê seu parecer lá no finzinho. Fale para a gente se você gostou. Aliás, todos vocês que acompanham o Brasil Rural, deixa aquele joinha para a gente. Isso ajuda muito o YouTube a entregar o nosso conteúdo, a entregar o nosso material. Façam perguntas, a gente vai responder. Se não der tempo, a gente responde na próxima live. E também se inscreva no nosso canal. Você se inscrevendo no nosso canal, todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo, você vai receber a notificação. Mas, Adriele, vamos para o tema da nossa live? Vamos sim. Então, qual que é o melhor capim para quem tem gado de leite na propriedade? Então, antes da gente falar da escolha do melhor capim, eu gostaria muito que vocês imaginassem comigo a seguinte situação. Vamos imaginar que você vai fazer uma maratona. Você vai fazer uma corrida muito longa. A maratona tem 42 quilômetros. Para você se preparar para essa maratona, você precisa de uma alimentação diferenciada. Não dá para você se preparar para uma maratona, não dá para um atleta
que compete profissionalmente, se preparar, ter alta performance, se alimentando como a gente come, comendo torresmo, comendo churrasco com gordura, comendo pão todo dia, enfim, ele precisa de uma alimentação diferenciada. E quando a gente pensa na produção de leite, nós temos de pensar que a nossa vaca leiteira, ela é uma vaca de alta produção, ela é um maratonista profissional. Então, não dá para a gente exigir dessa vaca produtividade de alta escala se a gente não der uma alimentação que vai atender toda a necessidade desse animal. Por isso a importância da gente, antes de pensar qual a forrageira que eu vou entregar para o meu animal, qual a forrageira que eu vou plantar na minha fazenda, no meu sítio, na minha chácara, é eu entender qual que é a necessidade nutricional, primeiro, dessa forrageira, para depois eu entender, para depois eu fazer a escolha. Porque o que a gente precisa? Eu trouxe aqui uma imagem para vocês que vai ilustrar bastante isso. Então, o que a gente vê? Nós estamos vendo o solo, certo? Então, o solo é o alicerce de tudo. É o solo que vai oferecer nutrientes para o capim. O capim vai extrair do solo os nutrientes que ele, capim, necessita para o seu crescimento, para a sua manutenção, e a vaca vai vir extrair do capim os nutrientes que ela precisa, e são esses nutrientes que a vaca vai transformar em produção de leite. Então, olha só, quando a gente pensa num leite de boa qualidade, quando a gente pensa numa quantidade, numa produtividade boa de leite, eu não posso pensar só na vaca, eu tenho de pensar na condição do meu solo, eu tenho de entender o que nós estamos oferecendo de nutrientes para o solo. E o solo, ele tem vida. O solo, ele vai conseguir determinar qual que é a quantidade de produção que você vai ter, não só na pecuária de leite, mas se você está pensando em fazer um milho safrinha, ou então se você também trabalha com gado de corte, nós trouxemos aqui também a imagem aonde do solo vai entregar o nutriente para o capim, esse capim vai entregar o nutriente para os bovinos e o bovinos vai entregar isso em quantidade de carne. Então, o primeiro passo que você, produtor rural, precisa pensar, independente se você está na pecuária de leite, independente se você está na pecuária de corte, independente se você vai cultivar qualquer cultura, milho, hortaliças, árvores frutíferas, enfim. Primeiro ponto que a gente tem de prestar muita atenção é no solo. É no solo que a gente deposita todas as nossas fichas. Se você tivesse que fazer uma aposta entre investir na genética, investir na escolha de uma semente e investir na fertilidade do solo, escolha investir na fertilidade do solo. Eu já venho falando algumas lives que o maior patrimônio seu é a qualidade do seu solo. É o solo que vai determinar a produtividade que você vai conseguir no final. Então, voltando, vamos pensar que você vai construir. Você não vai mais produzir leite, você não vai mais produzir carne. Agora você vai construir uma casa. Então, quando você constrói uma casa, aonde que você coloca o maior investimento? Não é na fase do alicerce? A gente investe muito dinheiro, você investe cimento, você investe ferro, ali é onde você nem vai estar vendo, certo? Muita gente, quando eu fui construir, eu já construí, eu falei assim, gente, faz sei lá quanto tempo que eu estou gastando um monte, eu não vi nada, não erguei uma parede ainda. Aí vinha o construtor e falava, calma, dona Valéria, é assim mesmo, o alicerce é a base de tudo. Ou a senhora quer uma casa toda trincada, toda rachada? Fala, Deus me livre, não é isso que eu quero. Então, fica tranquila que tudo vai dar certo. Faça um alicerce bem feito. Então, investir no solo é investir no alicerce da sua produtividade. Então, é o solo que vai determinar o quanto que você vai conseguir de produtividade e até mesmo de produtividade de leite.
Por quê? Porque é do solo que a gente vai conseguir formar uma boa forrageira, é do solo que você vai conseguir fazer um bom milho safrinha, é do solo, milho safrinha, ou então milho safra, enfim. É o solo que vai trazer aquilo que a gente precisa. Então, o que a gente precisa, quando você pensa em redução de custo, nós precisamos pensar na fertilidade do solo. Nós precisamos corrigir o que esse solo está de deficiente em termos nutricional. E quando esse solo tem vida, esse solo ele vai ter uma capacidade muito maior de absorver o segundo maior patrimônio de qualquer produtor rural hoje, que é a água. Do que vale uma terra se essa terra não tiver água? Então, do que adianta eu comprar uma forrageira, investir no plantio de uma forrageira de alta exigência, comprar sementes de boa qualidade, e se eu não tenho um solo que é capaz de absorver a água da chuva para entregar essa água no momento que a planta precisa. Então, quando nós falamos em escolha de forrageira, a primeira coisa que a gente precisa perguntar é justamente isso. Eu tenho um solo que tem condições, a minha terra consegue atender a necessidade nutricional dessa planta? Eu tratei desse solo, eu cuidei desse solo? E aí vem aquela pergunta que muitos produtores fazem para a gente. Mas, Valéria, eu já tenho o meu capim plantado, eu já tenho o capim lá na minha propriedade, ou eu tenho braquiária, ou eu tenho mombaça, enfim, dependente do capim que você tem na sua propriedade, você consegue recuperar a fertilidade do solo? Sim, você consegue recuperar a fertilidade do solo. O que a gente precisa? Fazer uma análise de solo. Mas a Adriele trouxe um dado muito interessante para mim na última live. Ela soltou uma pesquisa da análise de solo. Você lembra dos resultados, Adriele? Eu me lembro do resultado que 52% dos parceiros não fazem análise de solo há mais de 2 anos. Então, olha só, 52% de todos vocês que estão assistindo a gente, dos parceiros Brasil Rural, não fazem análise de solo há 2 anos. Então, como que a gente vai saber exatamente o que esse solo está precisando? Então, o importante é a gente entregar os nutrientes. Para você que não faz análise de solo, o melhor caminho que você tem a seguir é o quê? É entregar a matéria orgânica. Porque a matéria orgânica ela vai dar vida para o solo. A matéria orgânica ela vai trabalhar a estrutura do solo. A matéria orgânica consegue dar condições para que a raiz se desenvolva mais nas lateralidades e na profundidade. Ela vai trabalhar a estrutura. A gente já falou a importância da estrutura do solo, que são essa estrutura, esses caminhozinhos que a gente tem dentro do solo, é que vai determinar a fertilidade. Tendo um solo de qualidade, trabalhou a fertilidade, mesmo você que já tem a forrageira implantada, como que você vai escolher? Não, Valéria, eu tenho aqui um piquete, eu tenho uma área que aqui está judiada, eu quero trazer, tenho um gado de leite, quero trazer uma forrageira que vai se adaptar melhor, que vai me trazer melhores resultados pensando na produção de leite. Então, ótimo. Então, quais são os pontos que você precisa analisar? Primeiro, a sua disponibilidade financeira. Isso mesmo, porque tem culturas que têm uma exigência nutricional maior. Você vai precisar investir em adubação pesada para ela poder entregar toda a sua performance produtiva. Então, você precisa entender qual que é a sua disponibilidade financeira. Depois, você precisa entender como que é o clima na sua região e como é o solo. Então, se você está numa região mais quente, se você está numa região mais fria, se você está numa região que chove mais, numa região que chove menos, uma região que faz frio, uma região que não faz frio, tudo isso são fatores que vão interferir diretamente na escolha da forrageira. Mas nós trouxemos aqui para vocês, pensando na produção de gado de leite, algumas espécies forrageiras que a gente sabe que traz
alta produtividade. E o capim-elefante é daquelas forrageiras que todo mundo conhece, que a maioria dos produtores realmente sabe do seu potencial produtivo e do seu potencial nutritivo. Porque nós não podemos oferecer só quantidade de forragem, nós precisamos oferecer também uma forragem que entregue alimento para essa vaca. Por quê? Porque a vaca de leite é aquele animal de alta performance. A gente quer que ela forneça leite para a gente quer que ela retorne no cio rápido. Para isso, a necessidade nutricional é muito importante. O capim-elefante ele também tem uma grande vantagem que ele consegue se adaptar em várias regiões do Brasil. Então, várias regiões ele consegue se sair bem. Ele é bem utilizado também no pastejo rotacionado. Então, você que tem pastejo rotacionado, por que ele é interessante? Porque ele tem justamente essa capacidade produtiva, certo? Então, ele tem essa capacidade de crescimento de folha rápido. Na seca, ele já é um capim que precisa de irrigação. Então, principalmente você que está pensando em fazer pastejo rotacionado, é importante você pensar na irrigação, porque ele pode sofrer ele vai sofrer com a seca. E para manejo, porque a gente fala que o capim, para ele ter alta performance, é importantíssimo a gente respeitar o manejo desse capim. Então, a altura de entrada por volta de 1 metro, 1,5 metros, e a altura de saída por volta de 40, 60 centímetros. Então, o capim-elefante é um capim que traz ótima produtividade. Adriele está fazendo sinal aqui para a gente. Vamos lá, Adriele. Apareceu aí, Valéria, de relance, um vídeo que a gente já passou em lives passadas, e eu me lembrei dele a respeito da importância da matéria orgânica, que mostra a absorção da água. Quer que coloca só para eles verem que ele é bem curtinho? Você trouxe aqui, eu estou vendo realmente... Só segura um pouquinho, Adriele. Esse vídeo ele é muito interessante, porque quando a gente fala que a matéria orgânica consegue reter água no solo, muitas vezes a gente não consegue imaginar o que é isso. Esse vídeo vai mostrar justamente como a matéria orgânica vai segurar a água para entregar essa água na hora que a planta precisa. Então, aqui o capim-elefante que nós trouxemos é um capim que tem uma exigência de água um pouco maior. Se você tem um solo rico em matéria orgânica e a gente consegue desenvolver isso através do fertilizante líquido, porque tem tecnologia para recuperar essa capacidade no solo, esse vai ser o resultado. Já coloquei. Já? Então, olha só. Conseguir entender o que é a retenção de água? Então, chove, quando retém, fica tudo azulzinho. Quando é um solo pobre em matéria orgânica, esse solo não vai conseguir reter. Então, essa água vai embora. É isso que a gente está falando. Um outro capim que a gente tem vários, esse daqui é o queridinho da Brasil Rural, né, Adriele? Muitos produtores, certo, mandam depoimento para a gente constantemente, a gente sempre põe nos nossos grupos do WhatsApp, que é o mombaça. Mombaça, ele é um capim altamente palatável, então o animal, ele gosta dele, ele tem excelente valor nutricional, ele é resistente a pisoteio, certo? Mas, no entanto, ele precisa de um solo mais fértil. Viu porque nós falamos da condição financeira? Mombaça é bom, Valéria? É excelente. Mombaça traz produtividade, Mombaça é palatável. Mas, no entanto, você precisa investir no solo, na fertilidade do solo. E a gente sempre fala aqui na Brasil Rural hoje que não existe mais solo pobre. Hoje existe solo que não é bem tratado. Mais ou menos, me permitam as mulheres que estão assistindo, mas eu posso fazer essa brincadeira porque eu sou mulher também. Hoje não existe mais mulher feia, hoje existe mulher sem dinheiro.
Mesma coisa o solo. Não existe mais solo fraco. Existe solo que a gente não trata, porque a gente consegue devolver a fertilidade para o solo. Então, o Mombaça é um capim que vai trazer excelente produção, mas, no entanto, ele exige a questão da adubação. Então, você precisa investir em adubação para ele conseguir apresentar a produção que ele é capaz de apresentar. Altura de entrada por volta de 90 a 100 centímetros, altura de saída por volta de 40 a 60 centímetros. Qual a diferença, certo? Muitos produtores falam assim, Valéria, mas tem diferença entre o capim-elefante, tem diferença entre o capim-mombaça? Sim, existem diferenças sim. O capim-elefante ele é uma cultura que ele vai atingir uma altura muito maior, ele pode chegar até 3 metros de altura, certo? O mombaça não, ele vai chegar no máximo a 2 metros de altura. O elefante ele tem aquelas folhas mais largas, o caule dele é mais grosso. Mas tanto no elefante quanto no mombaça, a gente precisa prestar muita atenção, porque se você não faz a adubação, principalmente agora, no início das águas, certo? O que vai acontecer? Ele vai desenvolver muito talo. Se você deixa passar da altura de saída do mombaça, então, tipo, você ao invés de tirar os animais com 40 centímetros, você tira com 20, então você está perdendo aqui esses 20 centímetros, aqui nesses 20 centímetros está justamente aonde o capim iria desenvolver folha. Então, o que acontece? Ele começa a desenvolver muito talo. Aí, como que você corrige isso? Através da adubação nitrogenada. A adubação nitrogenada ela é muito importante nessas espécies de forrageira. Para quê? Para que esse capim possa desenvolver folha. Porque agora, nesse início da época da chuva, que a gente precisa dar condições para sair mais broto. Quanto maior a quantidade de broto, melhor a área de cobertura e menor a incidências de talos. Depois a gente reforça isso na segunda metade das águas, fazendo o quê? Fazendo uma adubação específica para a folha. Mas agora a gente precisa pensar na fertilidade do solo, devolver para o solo aquilo que a gente retirou no decorrer do ano e agora dar condições para sair broto. Então, a adubação nitrogenada. Aí, o que nós precisamos? Aí nós temos também o Tanzânia, que é o terceiro capim que nós trouxemos, que também é um capim que tem excelente qualidade nutritiva, também tem boa produtividade, certo? E o Tanzânia ele tem uma vantagem, ele já é um capim que vai conseguir se desenvolver bem em solo de média produtividade. Então, mais uma vez, a condição financeira. Então, se você já não está aí, a sua condição financeira, ou até mesmo não está ligado a dinheiro, o quanto que você tem de dinheiro no bolso, é o quanto você está disposto a investir. Se você está disposto a investir menos, então você escolhe um capim que tem uma exigência nutricional menor. Como estamos falando de capim de alta produtividade, são todos capim que você vai entrar com os animais por volta de 90 centímetros de altura e saída de 30 a 40 centímetros. Se a gente estivesse falando aqui da boa e velha braquiária, que eu sou apaixonada, eu falo que a gente tem de investir na braquiária. E por que investir na braquiária? Primeiro, porque está presente em 80% das propriedades no Brasil. Então, é muito difícil você ir numa propriedade rural que não tenha a braquiária. Independente se trabalha com gado de leite, se trabalha com gado de corte. Existem estudos da Embrapa, da Milk Point, certo? Aqui em Colina, várias faculdades que mostram que a braquiária, quando você faz o manejo correto e quando você faz a adubação corretamente, ela consegue manter a boa produtividade em gado de leite. Então, eu já participei de estudos onde a braquiária bem adubada, com vacas comendo apenas 3 quilos de ração por dia, uma produtividade por volta de 15 a 17 litros de leite dia. Então, fala a verdade, vale ou não vale a pena você investir na braquiária? Mas, Valéria, braquiária é para gado de leite? Sim, braquiária é para gado de leite.
faça o manejo correto, ajuste na taxa de lotação, elimine as plantas invasoras, porque as plantas invasoras estão competindo por espaço, por nutriente, por água. Faça a adubação, entrada das águas, metade das águas e saída das águas, que você vai ter bom resultado, até mesmo em pastejo rotacionado. Se você tem piquete rotacionado, você consegue uma ótima produtividade desde que você faça a adubação a cada saída dos animais. E sempre que a gente fala em adubação, sempre que a gente fala em aumento de produtividade, não tem como eu deixar de falar para vocês que hoje nós temos tecnologia que vai fazer com que esses adubos sejam absorvidos mais rapidamente, que você não vai ter perda por volatilização, lixiviação. Por quê? Porque a adubação líquida ela vai alimentar diretamente a folha, como se a gente estivesse pegando uma colher e dando comida para o capim diretamente na boca desse capim. Então, é uma adubação que traz resultado muito rápido. E para você que quer recuperar a fertilidade do solo, para você que está com o solo compactado, para você que sofreu mais agora na época da seca, você investir na adubação com ácidos úmicos, ácidos fúvicos, adubação líquida, também é muito importante. Então, é isso que a gente sempre fala para os nossos produtores. Hoje não tem mais o produtor, o grande produtor, a gente não mede mais ele pela capacidade, pela quantidade de animais ou pela quantidade de terra. A gente mede hoje o grande produtor pela capacidade produtiva desse rebanho. Então, é assim que a gente vai conseguir alcançar maiores resultados. Temos perguntas aí, Adriele? O pessoal está quietinho aqui hoje, parece que eu não estou vendo muita agitação, ou é para mim aqui que não está aparecendo? Valéria, não está tendo muita agitação, não, mas o Renan Pereira, ele perguntou qual que é a diferença quando usa a ureia na pastagem, quando não usa, se dá diferença. Bem, a ureia é o principal nutriente. A ureia é fonte de nitrogênio. Então, a ureia ela é muito importante em ser utilizada. Qual que é a diferença da ureia granulada, da ureia agrícola, esta que vocês todos conhecem, para o que nós chamamos de ureia líquida? A ureia granulada, quando ela é utilizada em grande quantidade, certo? Para ela conseguir atender a exigência nutricional, tanto do capim, até mesmo na adubação de cobertura do milho. Então, você que está plantando milho para fazer o milho safrinha, então a ureia, o que vai acontecer? Ela vai trazer acidez no solo. Aí, para você corrigir essa acidez do solo, você precisa fazer a correção com calcário. Então, por isso, muitos produtores precisam calcarear a terra, precisam usar o calcário constantemente. Por quê? Porque ele está fazendo adubação com a ureia. Como nós conseguimos corrigir isso? Utilizando a ureia líquida. Por quê? Porque a ureia líquida ela não vai trazer acidez no solo. A ureia líquida ela vai estar nutrindo diretamente a folha. Então, tanto a folha do capim, a folha do milho, eu ia falar a folha do café, né? Porque a gente tem muitos produtores de café que utilizam a ureia líquida. Então, a ureia líquida é justamente para isso, para trazer alta produtividade, para acelerar o processo de crescimento da planta e não prejudicar o solo, não trazer acidez de solo. Dessa forma, você consegue ter um solo mais fértil, um solo mais produtivo por maior tempo. Valéria, amanhã é feriado. Tem gente perguntando nos grupos se a consultora vai estar respondendo. Poxa vida, olha, tenho aqui, ó, as consultoras da Brasil Rural, passa bem, hein? Nós demos folga para elas. Como nós estamos no início do mês, então nós temos um feriado prolongado aí para as consultoras. Então elas não vão estar trabalhando de quinta até domingo. Nós voltamos só na segunda-feira, mas na segunda-feira tem live especial, né, Adriele? Tem live especial.
e agora esses 4 dias a gente vai estar em recesso. Mas você pode mandar perguntas, você pode fazer seus comentários dentro do grupo, que a gente responde para vocês na segunda-feira. Bem, então, como que você consegue uma alta produtividade? Então, como você vai escolher o capim? Melhor, a gente está falando de alta produtividade. Como escolher o capim certo? Primeiro, considerar o quanto você quer investir. Segundo, escolher esse capim pela adaptação no clima e no solo que você tem aí na sua propriedade. Para você conseguir alta produção, manejo, ajuste na taxa de lotação e adubação. Assim você vai conseguir um capim excelente para alcançar os resultados que você está buscando. A gente agradece muito a participação de todos vocês, muito obrigada pela participação e nós estaremos de volta na segunda-feira para a nossa live, onde a gente vai trazer um tema muito interessante. Você lembra do tema de segunda-feira, Adriane? Me deu branco aqui. É também sobre pastagem, Valéria, mas é voltado para a estação de monta. Ah, sim, estação de monta. Agora é a hora da gente preparar a estação de monta. Teve uma pergunta, a Adriana está fazendo sinal aqui. Estão perguntando se o trio parada dura também serve para adubação do capim, no caso para o gado de leite. Sim, tem o trio parada dura, tem imagem dele aí, Adriane? O que é o trio parada dura? O trio parada dura é justamente os fertilizantes. Foi o Renan que perguntou no início da live se essa live era para venda, né, Adriele? Foi o José Matheus. José Matheus. Então, José Matheus, agora é a hora que a gente vai fazer nosso pitch de vendas. Então, nós temos aqui, para o início das águas, você que quer recuperar, você que deseja recuperar a fertilidade do solo e aumentar a produtividade, ter um arranque mais rápido, maior produção de brotos, a gente indica o T-Max Nitro e o T-Umix. O T-Umix vai trabalhar justamente a capacidade do solo em reter mais água. O Max Nitro vai trabalhar justamente a maior produção de broto, essa rebrota mais rápida. No meio das águas, a gente vai utilizar o Base Mix. O Base Mix é para aumento de produção de folha. Para a gente começar, a gente utiliza o Base Mix pensando já na época da seca. Então, eu já estou pensando em fazer uma reserva de pasto, fazer um diferimento de pastagem. E no final das águas, a gente volta com o Max Nitro, por quê? Porque eu preciso dar resistência para essa planta, eu preciso dar condições para essa planta crescer e se desenvolver, para crescer não, para essa planta conseguir se manter durante o período de estiagem. E dá para fazer aqui também, no final das águas, para quem quer investir um pouco mais, para quem quer um pouquinho mais de segurança, você repetir a matéria orgânica, repetir o T-Umix. Por quê? Nós estamos falando, o T-Umix trabalha a retenção de água e retenção de nutrientes. E a gente precisa muito disso durante a seca. Então, o trio parada dura, para quem conhece, sabe que é coisa boa mesmo. E é isso que a gente quer trazer para vocês. Tecnologia de fácil aplicação, porque são todos fertilizantes líquidos, então a aplicação é muito mais rápida, a absorção pela planta muito mais rápida, a resposta mais rápida e tudo de maneira que não vai prejudicar o seu solo. Então, não vai atrapalhar, não vai trazer acidez para o solo, não são produtos químicos. O fertilizante químico, ele traz alta produtividade, mas com o passar do tempo, a gente está vendo que mesmo utilizando essa quantidade de adubo químico, a resposta não está sendo a mesma. Por quê? Porque o adubo químico ele vai para as camadas mais profundas e pode até, inclusive, prejudicar o lençol, a água que corre embaixo da terra. Então, é isso que a gente quer, sustentabilidade e alta produção. Então, fica aqui a indicação para vocês do trio parada dura, que é o trio parada dura que vai fazer com que você consiga ter, independente da espécie forrageira que você está utilizando, um capim de alta produtividade. Adriana está fazendo sinal para a gente. Valéria, já que você voltou aí um pouquinho, chegou aqui uma pergunta que eu acho interessante.
Posso usar o fertilizante líquido quando está chovendo? Opa, o José Barreto que vem trazendo uma pergunta muito interessante. Outro fator importante, o fertilizante líquido ele pode ser utilizado mesmo quando está chovendo. Por quê? Porque a absorção dele ocorre 30 minutos após a aplicação. Então, agora, nesse período que a gente, aqui em Rio Preto, está chovendo de manhã e à tarde, de manhã à tarde. Então, terminou a chuva da manhã, a gente sabe que vai segurar aí por 2, 3, 4 horas, a gente já faz a aplicação do fertilizante líquido, mesmo se cair aquela chuva no final da tarde, não tem problema nenhum, porque a planta já absorveu, ela já está utilizando dos benefícios da fertilização líquida. Mas se estiver chovendo, debaixo de chuva... não, mas não dá, né? Que nem a gente tomar banho e querer lavar o cabelo debaixo do chuveiro, né? O shampoo vai correr tudo, então não tem jeito. Debaixo de chuva e muitas vezes até pela quantidade de água que está caindo, o trator nem vai andar, que não é nem seguro a gente colocar o trator para andar debaixo de chuva. Então, debaixo de chuva não dá para utilizar. Última pergunta, Valéria, para a gente encerrar. O José Matheus, ele falou que ele usa capiaçu. O trio parada dura vai dar resultado? Opa, vai dar resultado sim. Lembrando que o capiaçu, ele assim, salvou muitos produtores na última seca, vem salvando, certo? É uma excelente forrageira, inclusive para você fazer silagem, mas, no entanto, para ele conseguir produzir o que ele é capaz de produzir, se não tiver uma adubação a cada corte, você não vai conseguir o resultado que você espera. Então, aí, esse manejo que a gente está falando aqui no início das águas, a gente faz a cada vez que você faz o corte do capiaçu. Ok? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Espero todos vocês segunda-feira para a nossa live. Como fazer uma estação de monta lucrativa e a escolha do capim certo para a estação de monta. Espero vocês até segunda-feira, às 19h30, aqui no